Olá, Léo Saldanha, da Escola de Negócios da Fotografia. Eu recebi uma pergunta que eu achei bem interessante nas publicações do Foto Mais Produto. Foto Mais Produto é uma iniciativa de desenvolvimento de produto, criação de produto para qualquer negócio de fotografia, fotógrafos, empreendedores da imagem, que eu realizo de tempos em tempos. Vai ter uma próxima turma dia 13 e 14 de julho, ao vivo, mas também tem opção gravada, aliás, com promoção até esse dia 2 de julho, com 50% de desconto. É uma iniciativa bem bacana e com foco em produto. E aí muita gente veio, assim, já vinha falar de, nossa, porque a fotografia não mudou tanto assim, né, desde o começo e tudo mais. E mais recentemente, numa das publicações do Foto Mais Produto, recebi uma mensagem direta dizendo o seguinte: é, poxa, como é que começou essa história, né? O que fez ganhar força, se tornar algo tão comercial, que você tenha tantas possibilidades de produto? E tem uma mãe, a mãe de todas as fotografias, que é a carta de visita, que eu estou aqui na tela, já abri direto, estou no photographymuseum.com, que fala da carta de visita. A carta de visita é mãe do 10x15. O 10x15 é a foto que é mais vendida no mundo todo, o formato, né? Que até hoje segue. E eu vou conectar isso com outro conteúdo também, que eu acho interessante, do Hooked, novo livro, acho que nem é novo, mas é um livro interessante sobre negócios, chama Engajado em português, não vou lembrar do autor agora, que fala do hábito. Que uma das coisas, ele fala de gatilhos, um monte de coisa, mas não essas coisas que a gente vê de internet, que é uma chatice, mas que a mudança de comportamento, se você quer ter um negócio que consiga se consolidar, você tem que gerar comportamento, hábito, né? Então, frequência, persistência, criar aquela zona do hábito. E ele dá o exemplo do Google. Hoje, as pessoas vão lá pesquisar, a primeira coisa que você faz, você pensa em pesquisar, você nem pensa, você já vai direto no Google e já faz. Vira um hábito. Vira um hábito fazer isso. Assim como é um hábito a gente checar nosso smartphone o tempo todo, assim como é um hábito você vir no YouTube para pesquisar, e é um dos maiores buscadores do mundo. Hábito. Hábito, em algum momento o YouTube não tinha nenhum, não existia esse hábito. Não existia o hábito de você checar o smartphone. Tudo começou. Né? Então, essa zona do hábito, e aí tem a ver com, ele até traz aqui, né, você envolve duas coisas. Com que frequência o comportamento ocorre, então a frequência é importante, e a utilidade percebida. Utilidade recompensa do comportamento na mente do usuário em relação a soluções alternativas. No caso da fotografia, a carta de visita naquele tempo não tinha uma solução alternativa. As formas de você ver uma foto era muito restrito. Era muito restrito a tecnologia. Antes da carta de visita era para um grupo pequeno. E começou a se popularizar porque ela se tornou uma forma de você compartilhar a foto. E no mundo todo, ela começou, as pessoas mandavam, ela estava num formato pequeno, parecido com 10x15, num cartão mesmo, num cartão pequeno, e você podia colocar as imagens ali e mandar para alguém pelo correio. Tinha um formato, um tamanho bacana para isso. E isso virou presente, compartilhamento, e aí é a história de gerar o comportamento. Não existia uma alternativa. Tinha uma frequência, não era algo barato, era algo também ainda no começo, mas com o tempo foi se popularizando. Esse site aqui é internacional, ele fala, inclusive, que as pessoas usavam isso para mandar para um retrato e trocar esses retratos com pessoas de outros países, da Alemanha, do Brasil, ele está falando aqui, e isso foi uma evolução. A card visit, ela foi ganhando força e foi avançando, e ela era mais fácil de ser enviada, de ser criada e tudo mais. E ela era menos cara, porque ela era menor. Como é um tamanho pequeno, isso acabou fazendo com que ela se popularizasse também. E isso a gente está falando de 1800 e tralalá, 1860, ali que ela começou a ganhar mais força. Então, no caso, esses cartões, né, de visita se tornaram uma moeda social, uma espécie de forma de socialização importante. E aí, nessa década de 1850, 1860, foi ganhando cada vez mais popularidade, se tornou um hábito. E ajudou a popularizar a fotografia com um produto como a gente conhece hoje. Né? Então, foi ganhando no mundo inteiro e aí depois outros formatos de impressão e tudo mais. O livro, sensacional, aliás, talvez você tenha, ou já tenha visto esse livro aqui, Tudo sobre Fotografia,
Logo no começo do livro fala da comercialização e mostra aqui, ó, né, ele tem uma parte falando do cartão de visita. E ele fala que permitia até 8 retratos em miniatura que fossem impressos no mesmo negativo. Produzidos em quantidade, eles podiam ser dados a parentes, amigos e conhecidos. E aí o exemplo dessa foto aqui, que aparece um rapaz de roupa de baixo, e ele vestido, uma espécie de ensaio sexual, até ele, enfim, era uma foto do Eugène Disder, e que mostra um príncipe em várias poses, até mesmo com um traje íntimo, né? Você veja que a seção sensual já tinha bastante tempo. E ela se popularizou, ela se tornou forte por conta dessa tecnologia. Então tinha, inclusive, uma fotografia que competia tecnológica, seria uma espécie de stories ou de TikTok da época, que era a fotografia estereoscópica, que eram duas imagens de uma mesma cena tiradas de uma distância diferente, ligeiramente diferente, colados lado a lado, e um pedaço de cartão. E aí criava um efeito tridimensional. É uma coisa tecnológica. Então a tecnologia sempre esteve presente desde o começo da fotografia para chamar atenção. E aí o carte de visite foi fundamental para ser meio que a mãe do fotopresente, do fotoproduto, das personalizações que a gente vê hoje, ajudou com o comportamento, a mudança de comportamento se torna um hábito. Aí, quando você não tem alternativa, e não tinha alternativa, era isso ou você não tem mais memória, não pode trocar. Salta séculos depois, a alternativa existe. Rede social, smartphone, e você compete com isso. O que não tem nessa alternativa, que volta, e aí por isso que a gente está vendo a impressão ganhando força de novo, é o lado emocional, emotivo, de contar a história, de ser um presente. Então é fascinante. No fim, essa ligação da carte de visite, né, com essa parte. E nos momentos mais marcantes da história, ganhou muita força. Na Guerra Civil Americana, como diz aqui, os soldados enviavam as cartas de visita para os seus familiares. Então, porque era, às vezes, o último contato deles antes de morrer na guerra, ou manter algum tipo de contato. E o álbum foi uma evolução disso, veio depois. Né? Então, você tem os exemplos aí, a fotografia de família. Você veja que não tem nada de novo, tem gente que às vezes fala, ah, fotografia de família é uma coisa nova. Não, não é nova. Desde o começo da fotografia tinha fotografia de criança, né, dos aristocratas, né? Então, bem bacana. Aí eu achei outro conteúdo aqui, para mostrar para vocês a carta de visita, que eu também achei interessante, e falando que são as primeiras fotos, né, são os primeiros produtos fotográficos que a gente vê, que se tem notícia. E aí você vê essa ligação, né, claramente a ligação entre sempre o passado se repete, né, a gente vê essa... E eu acho bem interessante trazer isso. Da onde surgiu? Como é que a gente hoje tem grandes laboratórios? Eu mostrei aqui a Digipix completando aí 17 anos, né, no Brasil, né, pioneira, e hoje com uma vasta linha de fotopresentes e outras tantas marcas de internet, loja de fotografia. Hoje eu estava no TikTok, eu vi uma loja de fotografia, um negócio de impressão via TikTok lá. Achei bem bacana. Então, quem diria? E o pai, a mãe de tudo isso é a carta de visita. Né? Então, ela que meio que criou isso, comportamento, gerou esse comportamento. Fotografia de bolso, como traz aqui esse outro conteúdo aqui da NHA, Nantucket, falando, né, da história do card visit e como era um pedaço, como que ela era feita, era um pedaço de foto ali colada num cartão, né, um material especial, então já tinha esse lado, e surgiu pela relação emocional entre amigos, entre as pessoas, no século XIX, meados do século XIX, e era muito comum as pessoas deixarem um cartão de visitas quando visitavam os amigos e relações. O hábito, comportamento. Então, tinham até muitas casas que tinham pequenas mesas no saguão para segurar os cartões recebidos dos visitantes. Com base nesse costume, o carte de visite, ou cartão de visita, foi inventado por André Adolphe Disder, o mesmo do livro que eu acabei de mostrar, em Paris, 1864. 1854, ele fez do carte de visite com uma câmera especial que lhe permitia tirar 8 imagens com um negativo. E a lenda diz que o processo não se tornou popular até Napoleão III visitar o estúdio
desse DISDER em 1859. E aí parece que isso acabou ajudando, né? Você veja que os influenciadores já existiam desde aquele tempo. E os cartões de visita eram muito mais baratos de comprar do que as imagens feitas pelos processos anteriores. Os processos anteriores, da daguerreótipo, sei lá, colloide, todas aquelas coisas, era muito caro, era muito restrito também. Tinha esse lado de não popularizava, era restrito, fechado demais. Quando é fechado demais, não tem como ganhar força. E eram menos delicados, então isso tudo acabou interferindo, né? E aí o card visit ganhou força por conta das celebridades. Pessoas famosas, atores, membros da realeza, estavam disponíveis dessa forma. E isso foi ganhando força até começar a se criar álbuns, começa a se ter mais fotos. Ora, se eu tenho mais fotos nesse formato quase 10 por 15, um formato menorzinho, coisa tal de bolso, vamos dizer assim, eu preciso colocar em algum lugar. Não dá só para deixar na entrada de casa. Quando já não cabe mais na entrada de casa, o que eu vou fazer? Eu preciso de um álbum, preciso guardar. E aí vai ganhando essa força. Fala aqui na matéria, né, que o card visit ele era feito numa impressão de albumina, um processo fotográfico em diferentes formas de fazer, com papel de revestimento com clara de ovo e cloreto de sódio, né? Então ele podia ser armazenado por anos. Inclusive tem, me parece que guardados aí muitas cartas de visita que duraram décadas, séculos, né? Que estão ainda, se cuidado, se você tiver esse cuidado, então é realmente incrível. Aí os especialistas dizem que 80% das impressões em coleções históricas do século XIX são nessa tecnologia aí dessa da clara de ovo, né? O pico da tecnologia, toda tecnologia tem um pico. A própria fotografia, como a gente conhece hoje, mudou, né? Teve um momento do smartphone, rede social, hoje é tudo muito mais digital, né? Então, e da mesma forma, o card visit ele teve seu pico em 1860, nas décadas de 1860, nessa década até 1866, e aí o cartão de gabinete e outras formas de fotografia foram se tornando mais populares. Então, a segunda fase seria o cartão de gabinete. E foi ganhando força. E os cartões de gabinete eram um pouco maiores, tinha o cartão passeio, boudoir, imperial, painel, tamanhos maiores. Então, naturalmente, foi avançando. Então, você veja que natural essa evolução, né? A evolução tecnológica, os formatos, interessante isso. Mas tinha uma questão de cuidado, inclusive se fala aqui no livro Tudo sobre Fotografia, que os fotógrafos, desde aquele tempo, do começo da fotografia comercial, tinha uma preocupação da mais alta qualidade de impressão e da nitidez. A nitidez era no começo da fotografia, era muito importante. Depois veio uma nova fase, mais artística, que permitia fazer coisas diferentes, e surrealistas, e sem tanta preocupação nesse sentido. Mas é bem bacana isso. E aí fala dessa evolução até chegar no ponto que a gente está vendo. Então, o ponto em que as pessoas têm tantas fotos guardadas graças ao card de visite, que é meio que o pai, a mãe da fotografia, como a gente conhece. E aí tem outros conteúdos aqui, eu separei também, está no Wikipedia também falando do card de visite, da mesma forma, né, fala de quando foi criado, e que era um tipo de que foi patenteada em Paris. Paris também teve os primeiros estúdios fotográficos, pelo que eu entendo, do que eu até no próprio livro fala disso, e os estúdios foram crescendo até chegar. Eles foram crescendo, chegou uma hora que tinham 200 estúdios em Paris de fotografia, depois isso foi para outros países, até chegar em Nova York e outros lugares, né, também Londres, foi ganhando força. Olha que interessante essa foto aqui que me chamou a atenção, do card de visite, que eu achei bem bacana, como não muda tanto se você for comparar com produtos que a gente vê hoje. Putz, eu achei que, como a história é fantástica, né, de você poder ver isso. Uma caixa com fotos, e aí você tem as fotos ali e não mudou tanto, né, em relação a tá aqui, ó. Olha isso, que incrível, né? Primeiro assim, que dura tanto, uma foto de 1865, e aí você veja que continua ali, tudo bem, perdeu um pouco de qualidade, mas olha quanto tempo. E tem até uma lupa ali, ou alguma coisa especial, talvez essa aqui seja estereoscópica, né? Com aquele efeito. E a embalagem já era importante. E aí, claro,
talvez não, com certeza alguém pensou, poxa, não dá para ficar só deixando na caixa, vamos fazer um álbum. E a evolução disso vem depois com o cabinet. Muito, muito interessante. Eu acho fascinante isso, porque e aí agora a gente está aqui fazendo curso online de foto presente, falando desse mercado, ou de desenvolvimento de produto impresso, um produto que é compartilhado nas redes sociais, mesmo sendo físico. Cara, que incrível, né? Tem o conteúdo em português, esse site brasilianafotográfica.bn.gov.br também fala da história do cartão de visita. Eu vou colocar todos os links aqui no link do vídeo, mas é só para mostrar a referência. Então, a mãe, para aquele que me perguntou da onde veio, né, como é que a coisa se popularizou, realmente foi o cartão de visita, que realmente o modismo, e aí tem o hábito, se tornou um hábito, gerou um gatilho de emoção, das pessoas perceberem de vaidade, de status. Não é só memória, tem o lado da vaidade, as celebridades queriam ter, e era uma novidade, tecnologia, e depois, graças ao cartão de visita, na segunda metade do século XIX, deu origem a outro modismo, o álbum de fotografia, a febre do retrato fotográfico, né? Agora, engraçado, porque não tinha, sem ter isso, você não tinha como ter o retrato. Hoje, a gente pode ter no LinkedIn, na rede social, digitalmente, mas não é a mesma coisa. E o que é interessante, né? Os cartões de visita eram trocados entre amigos, familiares, colecionadores, que eles se confraternizavam usando a fotografia. Não é muito diferente de você mandar uma foto sua, mandar ou postar, né, compartilhar. E tinha um status social, com dedicatórias, eram datados. A fotografia tornava-se assim parte da vida do homem moderno. Não é muito diferente de hoje, né? Se for ver. Foi feita a foto não sei com quem, tal pessoa que me fotografou, olha essa foto aqui, minha, compartilhar isso. E aí tem várias questões interessantes aqui. Os cards de visite, como todos sabem, tornaram-se a moeda social, os dólares da civilização. Frase do escritor americano Oliver Holmes. E evidencia a popularidade desse formato de fotografia em todo o mundo. Aí tá aqui o Disdare também, falando dele, que ele tinha uma câmera com 4 lentes para obter 8 retratos em apenas uma chapa de vidro. As primeiras 4 fotos eram expostas e a chapa se deslocava e permitia a exposição de outras 4 fotos. E aí ele fazia uma foto 9,5 por 6, um pouco menor que a 10 por 15, mas já a mãe, né, num papel, aí, num cartão rígido de cerca de 10 por 6,5. Desde o começo da fotografia como produto, tinha uma preocupação de o local, o acabamento, e foi evoluindo em termos de tecnologia de impressão, de processos, e aí você tem a questão do produto com serviço, a celebridade, aqui fala do Napoleão III, ter ido no estúdio, coisa e tal, só fazia sentido se tivesse o produto. Desde o começo, uma ligação direta na essência da fotografia, como retrato, como serviço, com uma obra final, né? No caso, o card de visite. E aí é o pai, a mãe de tudo isso aí, então. E aí vários exemplos aqui, fascinante tudo isso e ver como essa tecnologia evoluiu, se transformou. Então é isso, eu queria trazer isso para vocês, falar e responder aquela indagação, né, em relação ao produto, aos primórdios do produto na fotografia, e isso começou lá em 1800 e tralalá, e hoje nós estamos aí num processo de coisas inacreditáveis que você pode fazer com a sua fotografia. Você pode ter uma foto que fala, uma foto com vídeo, pode fazer uma foto que se abre, você pode aplicar a fotografia em qualquer coisa, você pode combinar a foto impressa com uma dimensão diferente com o smartphone, você pode enviar, fazer a foto da foto, é infindável, mas tudo graças a isso aqui, a esse começo que aconteceu lá atrás. Obrigado e até a próxima.